Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer contar com a presença virtual de todos aqui. Meu nome é Alfredo Marrucho, né? Eu sou o gerente de conteúdo da Oquibar. Esse painel aqui é a nossa sala Gold, né? Ele busca discutir a integração do mercado de capitais com o agronegócio. E, para isso, a gente vai ter a participação do Pedro Henrique Silva, né? Superintendente de DCM do Banco Alfa de Investimento, do Matheus Eliotti, que é sócio do Santos Neto Advogados, e do José Ângelo Mazego Júnior, secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para o Pedro para fazer uma breve apresentação de si, e a gente começa, depois que cada um fizer a sua apresentação, a gente começa o painel de fato. Então, muito bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Alfredo. Obrigado aos meus amigos aqui, que eu acabei de ver, em especial Matheus, Ângelo. Bom dia a todos. Olá, pessoal, meu nome é Pedro Henrique, sou superintendente aqui de Sistema de Originação no Banco Alfa. Estou atualmente faz 15 anos nesse mercado de capitais, atuando principalmente com a parte de DCM. Antes de estar no Alfa, eu acabei sendo também head do Bocom BBM, também na mesma parte de DCM, e antes eu estava na Pentágono, fomentando as partes também de agente fiduciário e estruturação. Obrigado, Pedro. Matheus, também muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado, Alfredo. Bom dia aí para todo mundo que a gente está acompanhando. Muito legal aí estar reencontrando nesse evento aqui grandes parceiros aí do mercado, Pedro, o Ângelo também, que a gente já tinha se encontrado aí em discussões de formação legislativa e tudo mais. E, bom, me apresentando aqui, eu sou Matheus Eliotti, eu sou sócio do Santos Neto Advogados, head da área de mercado de capitais. Também tenho uma atuação aqui há quase 12 anos, né, assessorando operações financeiras e em mercado de capitais dos mais variados segmentos. E queria reiterar aqui que é um prazer para mim estar participando de um evento da Oquibar. Eu participei de tantos eventos aqui de vocês, né, do outro lado da tela, vamos dizer assim, né, como espectador. Uma honra mesmo estar podendo contribuir aqui com o painel, com um público tão qualificado. Presumo que seja a minha vez agora, Alfredo. Obrigado, Matheus. José Ângelo. Sou José Ângelo. Bom dia. Obrigado. Eu sou José Ângelo, secretário adjunto de Política Agrícola do MAPA, e a nossa missão lá é fomentar as finanças privadas, né? A secretaria adjunta, da qual eu sou o chefe, é fomentar as finanças privadas do agro. A gente tem um trabalho muito forte, a gente sabe que o financiamento de toda a atividade do agronegócio brasileiro ainda é calcado no apoio governamental. Então eu costumo brincar, a gente quer mudar esse mindset um pouco, ou pelo menos ampliar esse mindset. Além do Plano Safra, existem as finanças privadas. Eu sou funcionário egresso do Banco Central, trabalhei lá muito tempo como supervisor de banco, aplicando normas prudenciais. Depois eu fui chefe de todas as instituições não bancárias no país, né, e finalmente fiquei uns 3 anos como chefe do departamento que cuida de crédito rural e proagro no Banco Central. Então, tenho uma visão bastante ampla das finanças, das dificuldades do mercado, e a nossa pegada é simplificar, flexibilizar, deixar os agentes contratarem, e com isso a economia, especialmente o agro, não tem como não bombar nesse país. Ótimo. Bom, antes da gente começar, de fato, né, o nosso painel, eu vou aqui apresentar alguns dados, né, que a gente divulgou do nosso anuário publicado na última segunda-feira, mas para contextualizar, né, o nosso debate aqui. Então, como eu falei, né, o tema central é a integração do mercado de capitais com o agronegócio. Sem dúvida, nos últimos anos, né, a gente presenciou diversos ajustes do ponto de vista regulamentar, e também o mercado de capitais em si também fez a sua parte, né, vamos chamar assim, e prova disso é o montante, né, emitido, né, nos últimos anos de CRA, em pouquíssimo tempo
Também foram 126 operações e 213 títulos, né? Então, é um mercado extremamente pujante. Como a gente vê aqui no gráfico, né, é um aumento, né, substancial frente aos anos anteriores. E, com isso, a gente tem aí no nosso anuário diversas segmentações possíveis, né, por tipo de risco de crédito, né? A gente ainda percebe que ainda o lastro dos CRAs ainda tem um perfil bastante concentrado, né, na maioria corporativo. Além disso, os devedores, né, desses CRAs, eles são, em sua maioria, pessoa jurídica. A gente tem ali uma fatia menor, né, que se divide entre pessoas físicas e aqueles CRAs que têm lastro devido por pessoa física e jurídica, né, que a gente chama de multidevedor. E aqui uma prova, né, do perfil mais corporativo dos CRAs são justamente o tipo, né, de documento que lastreia, né, aquele CRA. Então, a maioria, né, isso aí é um perfil mais histórico, né, a maioria dos CRAs ele tem lastro em debêntures. Tá? E, finalmente, aí é uma questão mais conjuntural, né, do ambiente macroeconômico brasileiro. Então, nos últimos anos, a gente viu uma predominância, né, em 2020 e 2021, predominância dos CRAs que são remunerados pelo IPCA. E, finalmente, o prazo, né, aqui a gente vê uma mudança, né, de paradigma, né, de 2019 para cá. O prazo, né, médio dos CRAs ele tem se alongado, né, então tem adquirido um perfil que é mais, vamos dizer assim, adequado, né, em relação aos títulos de securitização, que são de naturalmente mais longo prazo. Então, isso, como eu falei, né, deve muito, né, em relação à consolidação das normas, enfim, da CVM, né, principalmente, né, com a Instrução 600. Então, desde então, os CRAs eles têm sido emitidos num prazo maior, graças aí a mecanismos como a própria revolvência, por exemplo. E aí, finalmente, a gente vê aqui o quão plural, né, o mercado de CRA. São diversos segmentos, né, possíveis, então a gente vai desde atividades pecuárias, passando por serviços logísticos, locação de equipamentos, e até mesmo, né, o mais tradicional deles, né, que é o segmento sucroenergético. Então, o CRA, né, embora a gente chame aí de agronegócio, muita gente entenda, né, como uma coisa só, na verdade não é, né, a gente está provando isso aqui, tem diversas atividades, né, relacionadas à cadeia produtiva, então algumas delas estão aqui representadas nesse gráfico. Né. E aí o tipo de investidor, né, ainda é muito centrado em pessoas físicas, então esse gráfico aqui ele está dizendo respeito, né, ao perfil dos investidores, né, das emissões de 2021. A gente sabe, e aqui eu trago mais uma evolução regulamentar, né, em 2021 houve a regulamentação do FIAGRO. O FIAGRO é um importante veículo, né, para que esse perfil, né, de investidores ele se altere de alguma forma e fique talvez mais parecido com o mercado de CRI, que é uma predominância, né, dos fundos de investimento como investidores. Mas isso é assunto aqui para o nosso painel, então não vou me adiantar, era só para dar um panorama geral para quem nos escuta aqui. Então, bom, agora eu vou passar a palavra, né, para os nossos painelistas. Então, eu queria, Matheus, se você puder fazer um breve panorama do que de mudança, né, teve, né, nos últimos anos. Então, eu sei que foram várias, mais um apanhado geral aqui para a gente ter vamos dizer assim, um índice, né, da onde a gente seguir a nossa conversa. Tá ótimo, Alfredo, obrigado. Bom, vamos lá, né? Eu acho que para tratar dessa evolução regulatória, a gente deve voltar até mais do que nos últimos anos, né? A gente vê, desde 94, né, tendo esforços aí com a criação da CPR, posteriormente aí a própria CPR financeira, né? Em 2004 teve a lei que criou o CDAWA, o CDCA, né, possibilitando o financiamento aí mais do que o próprio produtor rural,
mas de outras entidades envolvidas na cadeia do agronegócio, né? Então, parte de armazenamento, produtores de insumos, tradings, né? Então, e posteriormente, aí acho que a gente vai até entrar um pouco mais no detalhe, na própria regulamentação do Executivo e regulamentação do CVM, que, diga-se, né, se intensificou muito nos últimos anos, né? Se no passado aí a gente demorava 10 anos entre a edição de uma lei e até você ter uma regulamentação concreta, né, uma audiência pública para aquilo de fato ser aplicado, você pega, por exemplo, aí a questão das securitizadoras, né, do próprio FIAGRO, entre a edição da norma do Executivo e a regulamentação da CVM, isso tem acontecido muito rápido, né? E é uma resposta, né, é uma demonstração do quão sensível, né, o Executivo hoje está a essas questões, obviamente reconhecendo o papel primordial do agro na economia brasileira, né? Então, assim, que a gente pode trazer de destaque, né, que a gente não está nem falando no âmbito de mercado de capitais, mas que a gente vê que teve um grande impulso, né, foi principalmente a evolução da questão da possibilidade de garantias fiduciárias no âmbito de operação agro, né? Anteriormente, você vê essas operações sendo estruturadas com penhores, né, tanto de safra quanto de imóveis, e o credor, no cenário de solvência, acabava prejudicado, né? Então, quando a gente vê essas evoluções legislativas, né, da nova lei do agro, né, que atualizou a lei da CPR, para prever toda essa questão da garantia envolvendo estoques, abrangendo subprodutos, com essa possibilidade da garantia fiduciária, né, você coloca o credor numa posição de extraconcursalidade que incentiva ele a tomar o risco e a financiar o agro, propriamente dito, né? Então, esse foi um grande avanço, acho que um dos maiores avanços do ponto de vista do olhar do investidor, do ponto de vista de crédito, né? Para falar um pouco das alterações mais recentes, né, a gente teve recentemente, né, a edição da resolução CVM 60, que até é tema do artigo aqui que a gente aqui do escritório escreveu para o anuário da Alquebar, convido aí ao público a estar lendo o nosso texto, né? Que não é uma norma que diz respeito ao CRA especificamente, mas mais às securitizadoras. E como decorrência lógica disso, né, na medida em que a gente tem um respaldo normativo específico e reconhecendo as características especiais de uma securitizadora, isso tende a trazer uma maior eficiência, uma maior previsibilidade para esse mercado como um todo, né? Dentro da resolução CVM 60, eu acho que vale a gente destacar a questão do warehousing, né? Que era uma prática que já até antiga, né, nos mercados de capitais mais maduros, de Estados Unidos, Europa, né, em que a própria securitizadora pode ir adquirindo, né, de forma gradual um lastro para atingir um volume aí que faça sentido sair efetivamente com o lançamento de títulos, né? Então, esse é um ponto que a gente vê como que vai impulsionar esse tipo de emissão, principalmente a emissão de lastro pulverizado, né? Que, como você bem colocou ali, mostrando os dados, ainda é uma fatia pequena perto daquelas emissões de risco corporativo concentrado, né? Eu acho que um ponto legal também trazido pela instrução CVM 60 foi a questão, né, de em emissões específicas aí direcionadas para o investidor profissional, você poder ter o recebimento dos direitos creditórios numa conta própria do cedente, né? O que aparentemente, né, pode parecer estranho, né? Pô, esse recurso não vai cair na conta da securitizadora, mas fato é que isso implicava em alguns obstáculos de ordem prática do mercado agro, de, poxa, o devedor está acostumado ali a pagar numa conta, de repente ele vai ter que pagar numa conta de quem não é o fornecedor ou o cliente dele. Isso a gente já viu aqui na experiência causar alguma estranheza, tá? Inviabilizando principalmente essas operações com o produtor rural, aquele produtor rural menor mesmo, né? Não estou falando aqui de grandes corporações agro que até já têm acesso ao mercado de capitais por outros produtos que estão disponíveis, né, para companhias desse porte, né? Então, acho que essa é uma mudança também interessante que, sendo aplicada, deve ser mais um estímulo aí para esse mercado, né? Em relação à MP da securitização, a gente viu, estava até comentando nas conversas prévias aí com o Ângelo, ela veio super em linha com a regulamentação, o que é ótimo, né? Quando a gente tem uma legislação e a regulamentação conversando, isso é previsibilidade, é segurança para a aplicação e para a atuação dos agentes, né?
Então, a gente teve essa possibilidade que eles abriram, né, para a reabertura de uma emissão com complementação de lastro, né, que é algo que tende a acomodar situações aí de pré-pagamento, né, de um distrato de algum ativo que tenha sido utilizado como lastro, sem impactar a expectativa final ali do investidor na rentabilidade. Né? Eu destaco também uma divisão mais clara, né, que a MP trouxe das atribuições e responsabilidades das companhias securitizadoras e dos agentes fiduciários, que gerava, né, algum desconforto ou alguma insegurança aí por parte desses agentes. E tem também a previsão, né, de você poder lançar esses títulos securitizados com cláusula de variação cambial, que era algo que estava restrito aos CRAs até o momento, né? Então a MP ela acabou trazendo essa possibilidade aí para os outros títulos. Acho que sem prejuízo de outros pontos, né? Eu acho que esses são os pontos que merecem um destaque aqui, que na nossa visão tendem a estimular o mercado, a contribuir para a segurança e previsibilidade dos agentes. E, Ângelo, o Matheus citou, né, várias, né, aqui, avanços regulamentares, né, mas eu entendo que o grande mote, né, vamos dizer assim, do Ministério da Agricultura, né, mediante todas essas é justamente melhorar o ambiente de negócios, né, para o agronegócio e, de certa forma, como você colocou, mudar um pouco do mindset, né, do setor em direção ao mercado de capitais, né? Então, ele, durante muito tempo, foi bastante acostumado, né, a crédito público, bancário. Então, entendo que essas iniciativas elas estão caminhando para incentivar todo esse setor. Bom, existe um outro mundo aqui novo, que é o mercado de capitais, que vocês também podem se financiar, então de uma maneira muito mais flexível, né, muito mais adequada, talvez, para eles. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessas iniciativas que visam aí melhorar o ambiente de negócios, especificamente do setor do agro. Legal. Vamos usar a expressão ampliar o mindset, porque, de fato, numa economia de mercado, a gente tem que observar os mercados e corrigir as falhas. Onde é impossível o privado resolver o problema do privado, justifica a atuação do Estado. Então, a gente tem, no crédito para o agro, situações e públicos que vão continuar a precisar do apoio do Estado para que o crédito flua mais no volume, no tempo, na tempestividade necessária para a atividade, especialmente agropecuária, pequeno produtor e investimento. Então, isso aí vai continuar precisando do apoio do Estado. Mas para várias outras atividades, o custeio do médio, do grande, por exemplo, o mercado privado já é uma realidade. Eu estive ontem com o pessoal da ProSoja do Mato Grosso, que comentou que dos associados deles, 8% pegam dinheiro no plano safra, 92% pega fora. Só para dar já uma ideia de como é que as finanças privadas estão avançando no agronegócio, né? E qual foi a nossa pegada? A nossa pegada foi trabalhar o lastro, porque o processo de securitização, evidentemente dentro dos mercados de capitais, ele encurta a distância, às vezes, do investidor, como nós, investidores urbanos, e determinada atividade econômica. Fica muito difícil uma pessoa da cidade ir comprar CPR no campo. Como é que ela vai fazer? O campo é lá longe, né? E como é que ela vai escolher que CPR, por exemplo, ela vai comprar, que recebível de dívida emitido pelo produtor rural, essa pessoa que está na cidade vai comprar? Tudo bem, até que hoje está se trabalhando nisso, nas plataformas peer-to-peer, mas isso nunca vai dar volume necessário, nunca vai estabelecer a via de recursos que o nosso agro precisa. O nosso agro demanda centenas de bilhões de reais anualmente para tocar as suas atividades. Então, vai ficar nas costas do governo? Impossível. Então, o mercado ele tem que dar um jeito em boa parte desse fluxo e suprir. Qual foi a nossa leitura? O mercado de capitais, bem ou mal, já tem os seus instrumentos, aqueles instrumentos estruturais que conversam com o investidor. São esses instrumentos vendidos em cotas, os fundos, o CRA, o CRI, né? No caso do agro, também a CDCA. Né?
O que a gente entende que vai dar um upgrade muito forte nessa indústria? É melhorar os recebíveis. Os recebíveis que o produtor emite, por onde ele recebe dinheiro, dá o título e recebe dinheiro para tocar a sua atividade, ainda precisam de maior flexibilidade, maior celeridade, transparência, segurança jurídica. Então, qual foi a nossa aposta no começo desse governo? Vamos melhorar a CPR, que é um título conhecido, já tem jurisprudência em torno dela, né? É incontroverso o uso, mas existem práticas que são feitas e não estão contempladas na lei. A CPR podia ficar na gaveta. Né? Como é que você dá transparência? Como é que você leva informação dos potenciais devedores aos potenciais credores? Como esses credores vão rodar seus modelos de risco de crédito sem informação do devedor, sem saber o grau de endividamento dele, histórico? Então, nós tomamos a seguinte decisão: vamos pegar a CPR, vamos levar para as registradoras, vamos expandir o uso de garantias, não restringir, vamos permitir variação cambial, vamos trazer para a possibilidade de aplicação da CPR, que já era feito nas gavetas, né? Agroindústria, e com isso a CPR saiu de um saldo de 17 bilhões, mais ou menos, as CPRs registradas em julho de 2020, e está chegando a 130 agora, nesse ano. Houve um crescimento expressivo. Com isso, a gente entende que facilitou, inclusive, e eu acho que as estatísticas provam isso, a emissão dos títulos estruturados, o CRA, CDCA, agora o FIAGRO. Eu peguei aqui uns dados, o CDCA, por exemplo, entre abril de 2020 e agora, recentemente, saiu de 9 bi para 21 bi a emissão de CDCA. Eu vi que o Alfredo mostrou que os CRAs lastreados em CDCA aumentou também. O CDCA passou a ser uma fatia mais importante no próprio lastro dos CRAs. Né? O CRA subiu de 71, aí eu estou falando em estoque, né? O estoque de 71 bi em abril de 2020 para 70 bilhões agora. Subiu mais do que o CRI. Enquanto o CRA subiu, o estoque, estou falando, subiu 68%, o CRI ele subiu 43% nesse mesmo período. Então, a gente percebe que, de fato, todo esse aparato que foi montado o lado que conversa com o investidor, muito bem trabalhado por vocês, pela CVM, e os lastros a gente conseguiu, na Lei do Agro, também dar um upgrade muito grande. E a gente já começa a ver esse resultado. E terminando aqui, essa é a minha primeira contextualização, de um mercado muito promissor. O agronegócio, dados do CPEA relativos ao ano passado, representa 27,4% do PIB. Aí leia-se o agronegócio, que não só a produção primária dentro da porteira, mas todos os elos diretamente envolvidos com a produção primária. Né? Esse PIB é mais do que 3 vezes maior do que o PIB da construção civil, guardadas todas as limitações dessas definições. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a construção civil hoje tem um CRI que está o estoque de CRI na ordem de 110 bilhões, nós temos o Fundo de Investimento Imobiliário, o dado que eu tenho então, é de outubro do ano passado, as emissões representando perto de 170 bilhões. Então a gente vê que o agro, que tem uma atividade empresarial muito forte também, não tem por que não ser pelo menos igual em termos de finanças ao que acontece no setor imobiliário. Então nós estamos muito esperançosos. O entrave principal que era a distância entre a cidade e o campo, nós temos novas tecnologias que encurtaram enormemente essa distância. Hoje a gente consegue acompanhar a atividade agrícola na fazenda praticamente em real time, levando mais conforto, transparência para o investidor e para quem estrutura operações. Então, finalizando aqui, estamos muito otimistas, achamos que as finanças do agro têm tudo para dobrar o seu tamanho em termos de estoque, seja na CPR, que está 130 bi, seja no FIDIC, no CDCA, seja no CRA, e o FIAL que começou, mas isso aí vocês vão comentar, ele aproveitou a experiência dos fundos de investimento imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário levaram 9 anos, mais ou menos, para começar a pegar. O FIAGRO praticamente foi lançado e já está operando. Então, isso reforça o nosso otimismo. Se Deus quiser, esse crédito vai fazer o agronegócio bombar ainda mais, o país também, e todos nós vamos nos beneficiar desse ciclo virtuoso. Obrigado, Alfredo. Claro. Pedro,
Nada. Pedro, sem dúvida a gente falou aqui de vários avanços, né? Muitas melhorias, né, regulamentares, práticas, mas ainda existem alguns desafios, né? Vamos dizer assim, endógenos e exógenos, vamos chamar assim. Né? Então, sim, acho que você, desse ponto de vista, você tem um ponto de vista privilegiado, né? Vamos dizer assim, da ótica do investidor, né? Então, principalmente institucional. Então, queria que você colocasse um pouco o que ainda falta, vamos chamar assim, para ficar ainda maior. Claro. Só antes de eu começar a falar o que falta, eu acho que é um ponto muito importante, pegando um gancho, se hoje me permite, ele falou da questão do apoio político, em especial linhas oficiais. É inegável que o MAPA e todo o organismo criado pelo governo em BNDES, isso como o Banco do Brasil, dentre outros fomentos, são essenciais para o agro. Acontece que o agro cresce num ritmo muito mais acelerado, enquanto que a linha oficial ela tem um recurso finito. Então, acaba que nem o Ângelo falou, cada vez mais o mercado de capitais, não também só, mas o mercado bancário, vai precisar compor essa necessidade de captação de recursos. Bem ou mal, a gente está vendo aqui, e para a gente é muito bom isso, para o mercado como um todo, que o mercado agro está sendo a principal motriz de crescimento do PIB já tem alguns anos, em especial agora na pandemia. O preço de commodities não param de subir, então a gente vê com muito bons olhos que essa demanda seja atingida sim para o mercado de capitais. Mas aonde que o mercado de capitais de fato poderia auxiliar aqui na captação de recursos? Hoje ainda tem um certo preconceito, tá, com o setor, e muito mais um preconceito por entender que todos os impactos que acontecem, são noticiados, são máximas verdadeiras. O que não acontece? Um exemplo, quando a gente tem aqui uma quebra de safra por ter chovido menos, ou uma queimada, ou uma praga, as pessoas físicas, especialmente essas, acabam tendo uma percepção muito pior do que é realmente o estado atual do que está acontecendo. Então, quando você vê agora um exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia, você tem uma questão inerente aqui de abastecimento de fertilizantes. Tem muita gente, a gente já está vendo isso no mercado, com receio de atuar no agro. Mas a gente tem que ter uma profundidade maior. Então, por isso que é muito importante, e aí, sob a ótica institucional, que acaba sendo um investidor profissional e acaba sendo um investidor que entende intrinsecamente do mercado do setor, entender mais a fundo aonde realmente está o problema. Né? A gente sabe que aqui tem intempéries climáticas, tem intempéries de praga, tem agora uma intempérie também política, né, e também social de guerra. Então, isso acaba afetando o abastecimento, mas no fim do dia tem que entender o agro como um todo. E o agro brasileiro, em alguns setores especificamente, nós somos número 1 em produtores, número 1 em exportadores, o investimento aqui é muito maciço. Então, é um mercado que deveria, e tem tudo para crescer, mais, ou então, pelo menos, chegar ali no estoque que a gente tem de CRI. Um ponto aqui que eu acho que é muito importante, e aí foi comentado da questão do Ângelo falou do CRI, é a questão também da forma de fomento. O mercado de CRI ele já é um mercado mais antigo, mas, em compensação, ele tem um diferencial brutal que só agora você viu acontecendo com o mercado de agro, que é a criação do FIAGRO. Que no CRI a gente tem o fundo imobiliário. Se a gente puder fazer uma comparação aqui, eu não digo analogia, mas uma comparação, o fundo imobiliário estaria para o FIAGRO que está para o CRA. Então, no mercado de CRI, você tem muita captação sendo absorvida por esse fundo imobiliário. Então, você acaba tendo um mercado maior, porque você também tem uma demanda maior e tem mais investidor na base. Não só investidor institucional, mas também investidor de varejo. E no fundo imobiliário, assim como no FIAGRO, você não precisa necessariamente comprar um CRA, um CRI. Se você vai comprar um fundo de CRIs ou um FIAGRO de CRA, você acaba comprando uma cesta de produtos. Então, você acaba tendo uma pulverização de risco e também de rentabilidade. A gente vê com muito bons olhos esse aumento e cada vez mais popularização do veículo de FIAGRO. A gente tem que vai ser um baita auxílio aqui e ajuda para que haja um aumento do mercado de CRA. Em especial agora, em 2022, até no último boletim de IMK, Mercado de Capitais da Anbima, você já vê isso acontecendo.
A última divulgação de CRA até o momento já foi de 4 bi, tá, feitos no mercado, enquanto que o de CRI já foi de 2,3. Então, nesse início do ano, o CRA já começou na frente, a indústria de CRA começou na frente da indústria de CRI, o que é um ótimo sinal. Outro ponto também que seria extremamente importante é cada vez mais difundir as formas de garantias, e aí como o Ângelo e o Matheus falaram, também da especificidade da formalização maior de alienação fiduciária de terras, a questão da discussão de reserva legal, de você poder compensar com outros biomas, não só do mesmo bioma, a questão também de você começar a utilizar mais seguro de crédito, que hoje está sendo utilizado muito intrinsecamente no elo produtor e não tanto no elo do CRA. Então, isso daria um conforto maior também para muitos investidores em começar a olhar cada vez mais os fundos, os CRAs de lastro pulverizado e não tanto o lastro concentrado, que acaba sendo um risco da empresa, enquanto que o pulverizado a gente vê ali o fomento, não digo fomento real, mas o fomento intrínseco da cadeia como um todo, quando você vê um CRA pulverizado, por exemplo, de revendas. Você está pegando revendas pode pegar revenda de N estados, N regiões, e conseguir fomentar a cadeia toda do agro. E essas revendas que acabam que vendem para esses grandes produtores. Outro exemplo também, o CRA de pessoa física ainda engatinha um pouco por uma questão muito de governança e também de balanço. É um CRA essencial porque os grandes agricultores, fazendeiros do país afora, a gente vê ali, especial na região de Matopiba, ainda são maciçamente feitos na PF, tá? Todo o patrimônio. Isso aqui tem um incentivo fiscal para ser, não vem do nada, então teria que ter sim uma mudança ali para conseguir trazer uma governança maior, e aí constituir inclusive uma PJ ali, pode ser limitada a uma SA. E acima de tudo, uma coisa que a gente vê muito também é o entendimento das auditorias e também da gestão de risco sobre a atuação inerente do agro. Vou pegar o exemplo aqui de cooperativa. Tem N cooperativas aqui no país hoje que são exemplos de governança, exemplos de resultado, mas ainda é a minoria. A grande maioria ainda tem um balanço auditado para auditores não registrados na CVM, enquanto que os investidores institucionais, e com toda razão pela 486 também tem essa restrição, pedem que sejam auditores registrados na CVM também e solicitam que seja no mínimo, aí é uma questão mais de governança e escolha, e também por questão de imagem e know-how, seja no mínimo a nível 2 ou uma Big Four. Então a gente acaba vendo e se deparando com esses entraves que acaba dificultando um pouco um fundo um pouco mais institucional, mais conservador, ou uma questão mais de previdência, de adquirir um CRA ou não ter uma governança, não ter uma auditoria de primeira linha. É cada vez mais importante a gente estar difundindo isso. Eu acho que esse conjunto de medidas vão acabar trazendo cada vez mais investidores, em especial institucionais, que entendem intrinsecamente esse mercado, e cada vez mais tiver fomento também do MAPA, BNDES, Banco do Brasil, enfim, outras linhas oficiais, também isso auxilia, porque tem muitas vezes que você tem aquele skin the game também ali do governo, auxiliando essa produção. Tivemos no ano passado o CRA, a primeira vez que o BNDES efetuou uma garantia para poder fomentar esse mercado, o BRDE também já fomentou o mercado dando garantia para o CRA, isso acaba dando mais conforto para os investidores, de tentar tirar um pouco daquele risco intrínseco de quebra de safra e tentar trazer os investidores para ver como é que funciona na prática. Isso também é muito importante. Tá, obrigado, Pedro. Você mencionou vários pontos assim que eu vou tentar resumir aqui de alguma forma, né, para a gente continuar a discussão. Então, primeiro, né, eu diria que tem que haver também um entendimento mais profundo, né, do funcionamento, né, do agronegócio, pelo que eu entendi. Então, como você colocou mesmo, né, até mesmo essa questão de fertilizante, por exemplo, o pessoa física ele estaria, né, o investidor pessoa física estaria muito mais sujeito, vamos dizer assim, ao sabor das notícias, né, e teria um comportamento muito mais elástico do que um investidor institucional, que ele tem mais capacidade, né, de entender mais a fundo, né, como funciona, de entender, por exemplo, né, que não é
porque você tem aí uma dificuldade de importação, né, se é que existe ainda, né, dificuldade de importação de fertilizante, que você tem algum problema produtivo, de fato, né? Então, primeiro, né, como a gente viu, os investidores diretos, né, do mercado de CRA ainda são pessoas físicas, então entendi da sua colocação que um cenário ideal era uma presença maior de investidores institucionais, e aí nesse ponto eu colocaria que parte, né, disso vai ser resolvido pelos FIAGROS, eu imagino, porque a partir do momento que o FIAGRO ele ganha ainda mais volume, você tem os gestores desses FIAGROS, então os gestores dos FIAGROS eles vão passar a exigir, né, mais informação, e eles, por sua vez, também têm um arcabouço, vamos dizer assim, né, de conhecimento do agro um pouco maior do que o pessoa física puro. Então, deve haver um ganho, assim como houve, né, você colocou bem, assim como houve no mercado de CRI, com os FIs, né, de CRI, né, de renda fixa, que passaram a comprar CRIs, e aí a gente percebeu um aumento de transparência das securitizadoras, um aumento na sofisticação, né, das estruturas. Então, eu entendi que, com parte, né, dessa presença do investidor institucional, talvez seja abordada vamos dizer assim, amadurecimento do FIAGRO. Então, esse acho que seria o primeiro ponto. O outro talvez seja a questão informacional, né? Então, ainda justamente, né, para a gente ter CRAs pulverizados, a gente precisa de pessoas físicas, né, como vendedores, né, ou, enfim, pequenos produtores, vamos chamar assim. E esses pequenos produtores, eles precisam, de certa forma, estar formalizados, ter algum histórico, né, de produtivo, né, um histórico informacional dentro daquela produção. Então, isso, em certas regiões do país, imagino que ainda é um desafio. E também tem, e aí eu acho que é importante essa sua colocação, que é justamente o entendimento dos prestadores de serviço, né? Então, você colocou a agência de classificação de risco, tem as próprias auditorias, então acho que ainda precisa de uma maior intimidade, vamos dizer assim, com o setor do agronegócio. Não sei se o Ângelo e o Matheus concordam, mas eu tentei sumarizar aqui os pontos que o Pedro colocou. Alfredo, foi perfeito. Isso me permite só uma observação adicional. Na questão de fertilizante, é claro que a gente não pode ser leviano e falar que não vai ter, de certa forma, um desabastecimento. Porque hoje, no nosso cenário, qualquer coisa que a gente prevê é um achismo. Mas, de fato, o Brasil, ele, por uma questão de escolha histórica, acabou optando por uma importação, uma dependência maior do fertilizante, em detrimento de outros produtos, e acabou que a gente pegou países como Rússia e Bielorrússia, que são países que estão sofrendo agora no momento embargos. Onde a gente tem essa dicotomia, essa discussão o que vai prevalecer, a alimentação mundial ou o embargo econômico em virtude da guerra? A gente está vendo, sim, uma corrida maior por compra de fertilizantes, mas também temos aqui outros planos também para poder conter, eventualmente, a falta de abastecimento e também conter um pouco o aumento dos preços do fertilizante, como tentar fazer aqui o Plano Nacional de Fertilizantes e também tentar fontes externas alternativas à fonte da Rússia e Bielorrússia. É claro que isso no curto prazo não vai ser sanado, porque não é do nada que você consegue abrir uma mina de potássio, você consegue explorar e conseguir realizar uma compra de insumo de forma rápida e normalizar esse fluxo logístico, mas a gente vê com bons olhos, por outro lado, porque também pode ser uma demanda importante para o setor nacional de ter o investimento aqui também na produção. Não digo nem que vai mudar tanto o preço, porque a gente sabe que aqui também tem um custo, inclusive o capex inicial de investimento, mas vai mudar um pouco a dependência desse produto no externo. Então você vai ficar um pouco alheio a qualquer movimentação que aconteça no exterior. Isso acaba sendo bom, porque você não vai depender tanto. Mas, de fato, vai ter sim, hoje no curto prazo, algum impacto na cadeia de suprimentos de fertilizantes.
Você abriu o microfone, Ângelo? Pode falar. Fazer a sua. Sim. A questão do fertilizante, evidentemente, é algo que o Ministério está acompanhando muito de perto, né? De fato, como o Pedro Henrique falou, e a gente sabe, a gente depende muito da importação, mas o Brasil, ele precisa por ano, ele é o maior importador do mundo de fertilizante, então ele precisa por ano de 55 milhões de toneladas, produz umas 15 aqui e importa 40. E o que a gente percebe? A gente percebe que a solução de longo prazo está dentro de prazo mais longo, vamos dizer assim, além dessa conjuntura atual, está bem contemplada no recém-lançado Plano Nacional de Fertilizante. A gente tem que ter uma matriz para suprir esse insumo para a nossa agricultura. A gente, por mais que seja mais racional uma alternativa, a gente não pode ficar refém dessa alternativa mais racional, porque em momento de crise pode ser que essa alternativa se dificulte. Não é o que estamos vendo ainda, e vou dar os números para vocês. Mas, então a gente está querendo produzir internamente, e nós estamos trabalhando as cadeias emergentes, as cadeias que estão em desenvolvimento, que muitas delas potencializam o uso do NPK, por exemplo. Então, a gente trabalha a fixação natural de nitrogênio, a gente está trabalhando especialmente a cadeia de outras fontes, pó de rocha, algas marinhas, que ajudam muito a economizar, aumentar a eficiência do uso do NPK tradicional. Então, isso é um lado. O outro lado é importar, porque a decisão hoje econômica mais racional é importar. Né? Hoje, produzir fertilizante na Rússia é muito mais barato do que a gente fazer aqui dentro. Mas nós temos que pagar como um prêmio de seguro rural alternativas para, se precisarmos, não ficarmos totalmente, como eu disse, refém da alternativa mais racional. O que a gente vê? Desses 40 milhões de toneladas que a gente importa, fazendo uma continha de padeiro, pega o primeiro mês, as primeiras semanas de março, primeiros dias de março, o Brasil chegou a importar 1,5 milhão de toneladas a mais do que importou no mesmo período do ano passado. A grande dificuldade tem sido esse maior volume descarregar no porto, a ponto daquela empresa famosa na Rússia, Uralkali, né, inclusive patrocinou uma equipe de Fórmula 1 ano passado, ela começar alguma conversa, alguma sondagem para fazer um porto no Brasil. Porque como o Brasil também é o maior importador, ele tem poder de mercado. Imagina se eles vão querer perder o mercado brasileiro. Eles não podem nem perder essa renda, essa arrecadação e nem o mercado brasileiro. Mas o que a gente tem feito também no Ministério? Como vocês já foi amplamente noticiado pela imprensa. A ministra foi no Canadá, foi na própria Rússia, foi no Irã. Nós fizemos eventos com os países árabes. No lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, estavam lá parceiros alternativos à Rússia e Bielorrússia para trazer. Eu recebo do meu LinkedIn, já recebi no LinkedIn e no e-mail, gente falando, olha, eu tenho fertilizante tal para oferecer para o Brasil, a ponto da gente estar fazendo o agroforme. Eu até mandei uma mensagem para a pessoa responsável, o Rangel, foi o coordenador do Plano Nacional de Fertilizantes, e o agroforme vai ser o seguinte, todo mundo que quiser oferecer, que está sabendo, está antenado nesse potencial problema, ele entra lá no site, preenche que fertilizante pode, quando pode entregar e preço, e a gente entra em contato depois. A gente vai racionalizar esse contato. Então, o que eu acho? Eu acho que ainda não é um problema. A minha perspectiva, a expectativa pessoal é que vamos passar por esses momentos difíceis sem grandes turbulências. O preço de fato do potássio saiu de 200 dólares a tonelada, foi para 1.000, mas acho que já até passou 1.000, né, Pedro? Porque o mercado é muito volátil. Sim, passou já. Passou, né? Esse preço de 1.000 dólares é o que estava na crise de 2008, onde a gente conseguiu também surfar essa onda turbulenta sem maiores percalços. E é isso. Há uma externalidade positiva no medo, porque o mercado está se mexendo. Como eu falei, importamos 1,5 milhão de toneladas a mais do que ano passado. Mas, olhando a um prazo um pouquinho mais longo, a gente acha que vai passar por essa turbulência sem maiores problemas, mas que fica o recado. Se a gente continuar dependendo da alternativa mais racional, a gente pode se ver em maus lençóis no futuro. Daí a necessidade de expandir fornecedores e expandir as fontes internas. Tá? Eu acho que, assim, mais do que o caso específico, né, do fertilizante em si, eu acho que a lição que fica é que
o mercado de capitais, né, principalmente com a nova MP, né, das securitizadoras, tem amplo espaço aí para suprir todas essas necessidades, né, de financiamento. Então, seja através do próprio CRA, né, como já foi colocado, né, que talvez ele possa ir ainda mais, né, atuar não só no financiamento da produção em si, mas da própria logística, né, para escoar e para importar essas matérias-primas, por exemplo, mas também com a própria MP, né, do marco das securitizadoras, eventualmente criar títulos que, embora inseridos, né, dentro aí da cadeia do agronegócio, talvez eles não sejam exatamente CRAs, mas sejam CRAs parciais, né, vamos dizer assim. Então, uma vez que a gente tem aí o novo, né, o certificado de recebíveis genérico, então, eventualmente, a gente pode até ter outros segmentos aí correlatos, né, ao agronegócio, como até mesmo essa construção desse porto que você mencionou, Ângelo. Então, financiado por um certificado de recebíveis que seja o nome que tenha, né, mas ele é, de fato, aí uma securitização que está, vamos dizer assim, financiando, ainda que, de certa forma, indiretamente, o agronegócio. Até eu entendo aqui que o Alfredo tocou num ponto muito importante, e o Ângelo também, da questão do investimento, não só nos produtos do mercado de capitais, mas também produtos bancários, produtos também externos, e também a parte de debêntures de infra, para poder fazer a construção de portos, etc. Então, a gente vê com muito bons olhos, inclusive, tendo em vista esse aumento nos preços, tem muitas revendas grandes, grupos grandes também, e também tradings, já procurando o mercado de capitais para poder captar, para fazer frente à compra desses insumos. De fato, que nem o Ângelo falou, tem alguns produtos, a gente tem até um grande cliente aqui na base do Alfa, que é um dos líderes de mercado, que o produto basicamente triplicou o valor de preço de compra. E isso tudo vai ser repassado. Então, o que ele comprou também 3 vezes mais caro, ele vai ter que passar 3 vezes, hipoteticamente, né? 3 vezes mais caro, vai também passar para o produtor rural no fim do dia, e só tende a comprimir, a acelerar ainda mais o avanço do preço da commodity, e também contribuindo também com a eventual inflação. Então, tudo está interligado, desde o financiamento até a ponta final. Então, ao mesmo tempo que a gente vê com muita cautela esse assunto, a gente também entende que o Brasil está muito bem preparado. O estoque agora de safra, pelo menos desse ano, vai estar todo basicamente abastecido. Nossa preocupação seria com a próxima, que aí teria sim uma preocupação com o abastecimento. E aí é o que a gente conta muito, porque aqui tem que envolver diplomacia, tem que envolver mercado de capitais, tem que envolver as empresas quererem, buscarem fontes alternativas também para conseguir contribuir com essa eventual falta de produção. Quer dizer, falta de acesso a essa produção, né? Porque a produção existe. Infelizmente, aqui é uma questão que, como eu falei no início, macroeconômica e política, né? É uma questão de guerra e que está sendo embargos e que a gente pode eventualmente sofrer impactos aqui colaterais, diretos ou até mesmo indiretos. Mas a gente vê com muito bons olhos aqui esse assunto de investimento, especial Plano Nacional de Fertilizante. O mercado já está extremamente afoito e ao mesmo tempo faminto por esse tipo de setor. É mais uma linha de investimento, é mais um setor que há um tempo atrás você não via grandes empresas fertilizantes indo muito a mercado. Você via geralmente, até o Matheus, o Alfredo mencionou, você via muito mais aquelas operações de CRAs corporativos, em especial ali o sucrocoleiro, né, o sucro energético, que ainda domina a grande parte dos CRAs. E a gente precisa, sim, de fato, pulverizar esse tipo de risco. Pegar outros CRAs também de grãos, de tradings, fertilizantes. Então, é sempre muito importante você estar aumentando aqui a demanda por isso. Ótimo. Bom, e assim, você falou o Brasil está muito preparado, né? Eu acho que, como a gente colocou, né, no início, foram várias as evoluções, né, regulamentares. Então, um ponto que eu queria destacar
é algo que assim, não é de hoje, né, que surgiu, mas ele ganhou força em 2021, que é um pouco vamos dizer assim, dos CRAs e outros instrumentos que têm sido emitidos dentro do âmbito do ESG, né? Então, acho que foram importantes aí avanços nesse sentido. Então, a gente tem um número, né, de CRAs que tem algum tipo de certificação verde, e a gente sabe, né, que o público internacional ele é bastante interessado, né, nesse tipo de coisa, e como vocês colocaram, né, o Brasil sendo um gigante, né, agropecuário, faz sentido de ser um mercado alvo, né, quando a gente está falando desse tipo de investimento verde, né, vamos chamar assim. Então, queria mais que o Matheus falasse um pouco do público, né, primeiro desse framework, né, de CRAs, ESGs e coisas do tipo, mas também quais são as regras, vamos dizer assim, que, de certa forma, propiciam que o investidor internacional adquira CRAs e outros títulos no Brasil. Claro, obrigado, Alfredo. Eu acho que nesse ponto, vale destacar, eu acho que já é lugar comum dizer isso, mas o enorme potencial que o produtor brasileiro, o espaço que ele tem nesse mercado, né? A gente trabalha aqui, né? Trabalhou em várias operações aí que saíram com esse tipo de título verde, né? E quando a gente vê, o produtor tem a surpresa, né? De quando ele traz para dentro da operação dele aí uma consultoria externa ali que vai fazer a certificação, o produtor tem a surpresa, em alguns casos, que ele já é verde, né? As práticas existentes, né? Que já são hoje desenvolvidas por boa parte dos produtores brasileiros, elas já são boas práticas consideradas a nível mundial, né? Então, você imagina, né? Não é que vai entrar uma empresa terceira ali na vida do produtor rural e vai mudar tudo, né? Obviamente, né? Tem vários casos, tem alguns pontos de adequação, principalmente para a gente conseguir apurar, metrificar esse saldo, esse benefício ecossistêmico gerado por uma produção adequada, né? Mas, no mais das vezes, a gente vê produtores que já atendem a esses requisitos, né? E aí, olhando um pouco para o lado aí já de distribuição, acho que o Pedro pode até complementar aqui, hoje eu acho que o Brasil caminha, a gente não está no ponto ainda de mercados maduros, como o americano, né? Onde você vê esse investidor ESG conseguindo, de fato, um spread, né? Uma redução de spread em função da emissão de um título verde, por exemplo. Mas fato é que, pela própria regulamentação nacional e mandatos, né, de grandes players internacionais, você amplia o público que você acessa, né? Hoje em dia a gente tem fundos institucionais, tanto locais quanto internacionais, com um mandato muito específico de investir em empresas com boas práticas ESG, né? Então, eu acho que a gente caminha, né, para um cenário onde isso efetivamente vai ser reconhecido, né, com um desconto de spread aí para aquela entidade que está buscando financiamento e desenvolve suas atividades alinhadas, né, com boas práticas, mas independentemente disso, hoje você já amplia o seu acesso, né? De modo que hoje, quando o investidor vê lá na prateleira dele de qualquer plataforma de investimento, que você tem determinados CRAs ali ou outros títulos ofertados, você sempre vai buscar, né, como um diferencial essa questão. E é um espaço enorme para o produtor brasileiro, né? Eu acho que não demanda grandes esforços, né? É uma questão mais de você parametrizar e obter a certificação, porque é uma prática desenvolvida já por boa parte do produtor brasileiro. Sim, até como o Matheus falou do gancho. Desculpa, Fredo. Até como o Matheus falou do gancho do ESG, concordo em gênero e grau. De fato, o país ainda está caminhando para um cenário de você ter, sim, uma redução de taxa propriamente dita. Já tivemos alguns dias em CRA, inegável que teve, inclusive Sustainability Bond e também debêntures, que você tem, na verdade, KPIs para você seguir, e que, eventualmente, quando a empresa atinge esses KPIs, ela consegue ter uma redução de taxa.
Aqui mesmo no Alfa a gente já fez 2 operações, tem feito a primeira, inclusive, Green Ball Social Coleiro, de CRA, e que é curioso porque o Matheus falou algo que é muito verdade. A empresa, muitas vezes, ela já tem todos os critérios observados, todas as parametrizações necessárias para uma CBI, para uma CETAL, e até mesmo a mais do que a regulação exige. Então, muitas vezes, a empresa ela já está seguindo o ESG, e ali é meramente uma questão de identificação, uma classificação para um Green Bond, um Social Bond. Então, a gente vê sim com bons olhos, tem já em fundos, inclusive, dedicados para esse tipo de ativos, que tem em sua nomenclatura, inclusive, ESG, e investem em ativos ESG. Então, o grande diferencial aqui que a gente vê hoje é você consegue ampliar o seu mercado de captação, porque sem a classificação ESG, você estaria basicamente vendendo produto para outras pessoas, como fundos de crédito privado, fundos de mercado, FIAGRO, enquanto que você tem aqui um ESG, você acaba captando, além desses, os fundos também, provavelmente tidos como ESG, que investem em ativos ESG. Ainda está aquém do que a gente imaginava de redução de taxa, mas a gente tem isso aqui, é uma evolução natural do mercado. Como o Matheus falou, lá fora você já tem isso com muito mais rotina, você ter deals com reduções de taxa, é mais comum. Aqui ainda é mais comum no produto mais utilizado no mercado, que é a debenture. Você já tem o SLBs, que a gente chama que é o Sustainability Bond, em debenture, mas acaba que a gente está vendo sim uma transformação e sim também uma movimentação muito forte para o CRA, até muito capitaneado, não só pelo pedido dos investidores. E o que é engraçado, que o Ângelo até pode ajudar a gente com essa impressão, se ele concorda, a gente está vendo muitos produtores rurais querendo buscar a certificação, até porque alguns mercados compradores dos produtos, e aí especialmente o europeu, estão exigindo cada vez mais segmentos, o segmento de ESG por essas empresas, ou empresas ou produtores rurais com pessoa física. Então, é o interesse também do produtor rural, da empresa, querer avançar nessa seara. E aí, seguindo todos os Green Bond Principles pela ONU, seguindo também os termos e parametrizações que o próprio CBI possui. Então, é algo que a gente vê com bons olhos e vê os próprios, na primeira cadeia, os próprios produtores querendo buscar isso, o que é fenomenal, porque você consegue ver que não só tem uma demanda do investidor, mas também desses, e que acaba que isso aqui é bom para a cidade como um todo, em especial ali para o agro, que tem um impacto direto ambiental. Então, na letrinha E do environmental, basicamente, é onde está tendo uma demanda muito grande. Eu acho que esse ponto se articula bem, né, também com o que você mencionou antes, Pedro, que é um pouco da noção de que o produtor rural ele ainda tem uma necessidade de, vamos dizer assim, não é formalizado do ponto de vista cartorial da coisa, mas é de se descobrir como um negócio, né, vamos dizer assim. Então, rever e perceber, né, que as práticas que ele já adota muitas vezes já são consideradas verdes, né, como o Matheus colocou. Você tem um histórico, né, daquela produção, né, dos dados, né, daquela, vamos dizer assim, daquele negócio, e também está em sintonia com o mercado exterior, né, como você colocou, que saber que o investidor europeu, principalmente, né, ele está demandando títulos verdes e coisas do tipo. E aí eu acho que há um espaço grande aí, né, justamente para algumas, né, a gente já tem visto algumas fintechs, algumas startups relacionadas a esse auxílio, né, ao produtor, para que ele possa, vamos dizer assim, se descobrir como um negócio verde e formal e com dados e com acesso à tecnologia, à internet, etc. Eu acho, Alfredo, que o desafio é essa tecnologia mesmo de certificação chegar ao campo. Mas o produtor, já conversei com vários produtores e associações, se eles conseguem pagar, eles gostam.
porque só a revisão dos procedimentos deles já paga o custo da certificação, falando assim, grosso modo. O produtor quer usar, a princípio, o mínimo possível de defensivo fertilizante. Isso é muito caro, defensivo é muito caro. Qualquer coisa que ele coloque a mais, ele está perdendo dinheiro. Então, não é racional sair metendo defensivo e pecar por excesso. Ao contrário, ele está comprometendo a atividade dele. Então, eles gostam desse resultado. Só que ainda é algo que exige um investimento, é algo caro. Então, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando, como falou o Pedro e o Matheus, vamos chamar a CBI, Banco Central, vamos ver se a gente consegue, a Embrapa, fazer uma lista de práticas que, se forem financiadas, já dão algum tom de verde para esse crédito. Né? Quem usa plantio direto, por exemplo, quem usa bioinsumo, alguma coisa mais leve nesse período de transição para estimular esses mercados sem perder a confiabilidade. Nós somos flagrantemente, nós somos assim, inflexíveis em relação a proteger as finanças verdes do agro do greenwashing. Então, não há chance disso acontecer. Mas nós temos que estimular que essas práticas sejam reveladas e sistematizar esses procedimentos, universalizar esses procedimentos em nossa agricultura. Nossa agricultura ela é verde. Quando eu falava isso há 2, 3 anos atrás, era meio que novidade. Hoje não é. A gente produz o ano inteiro, coisa que é impossível para a agricultura de clima temperado. A gente produz 2, 3 safras com água que o Papai do Céu deu para nós. Isso é impensável no clima temperado. Então, para a gente produzir uma certa quantidade de comida e ter que escolher aonde, se produzir no Brasil, você vai ter muito menos impacto ambiental em termos global do que qualquer outro lugar do mundo onde exista clima temperado. Então, a gente já sai lá na frente nessa corrida. E a psique do nosso povo é uma psique conservacionista. Por exemplo, esses percentuais que a gente vê hoje na lei, no Código Florestal, não foram introduzidos pelo Código Florestal. Eles já vigiam desde 1965, governo militar. Olhem lá a lei anterior que o Código Florestal revogou. Não teve novidade nesse aspecto. Eu peguei o primeiro decreto de meio ambiente nosso, 1934. Era uma regulamentação, uma legislação rigorosíssima já. Então, a gente tem isso no nosso DNA, a gente gosta de preservar, a gente respeita floresta, árvore, bioma. No meio de 220 milhões de pessoas, tem sempre aquele picareta que vai querer fazer o contrário, mas isso aí tem que ser combatido no rigor da lei. E é isso que a gente espera, é isso que a gente persegue. Mas todo esse ambiente faz com que a gente largue muito na frente. Demais. Agora, temos aquilo, estamos na cara do gol, só falta dar aquele empurrãozinho na bola para ela ultrapassar a linha e a gente, de fato, fazer esse gol. E isso nós estamos perseguindo de forma muito vigorosa com outros organismos internacionais. E digo para vocês, todos que conhecem a realidade do Brasil, sem exceção, né, e de forma honesta, do ponto de vista intelectual, de forma racional, todos ficam fã da nossa agricultura e começam a defender a gente, inclusive de ataques injustos. Só que o nosso dever de casa precisamos nos organizar, precisamos pegar esse carro da efetividade total, combater aqueles picaretas que sempre existem em qualquer setor, eles têm que ser combatidos no rigor da lei, né, e revelar ao mundo o que a gente já faz, bolar esse plano de transição também. Mas estamos assim trabalhando firme nisso, esperamos poder reagir de acordo com o que o Pedro, o Matheus, vocês que nos assistem aí, esperam que a gente faça, né? Que é desnudar essa situação que para nós é absurdamente vantajosa em relação à agricultura temperada. Sim, ótimo, é verdade. Eu acho que isso tem um grande potencial justamente também, né, considerando o mercado de CRA, aumentar aí a participação dos cereais pulverizados, né? Então, hoje, como eu mostrei nos dados, né, mais cedo, ainda temos, né, uma predominância aí do crédito corporativo, né, vamos chamar assim, e não é um problema isso, né, mas o ideal é que seja mais equilibrado, né, vamos dizer assim, entre corporativo e entre pulverizado. Então, acho que tudo isso que a gente colocou aqui tem esse potencial aí enorme. A gente está aqui se aproximando, né, dos minutos finais aqui do nosso painel, e aí eu vou chamar o Pedro Paiá para
trazer algumas perguntas, né, do público. Bom, eu vou, na verdade, no primeiro momento aqui, pegar um gancho, né, sobre esse último assunto que vocês estavam comentando em relação aos CRAs verdes e tudo mais, em relação à demanda dos investidores internacionais, né, em relação a esse tipo de título. Então, pegando isso e também relembrando a questão da emissão de CRA com variação cambial, que também era algo, né, que já há algum tempo já se discute que pode ser um dos fatores determinantes, né, em termos de atratividade de investimentos internacionais para o mercado, e até pelo próprio crescimento do mercado interno, né, isso acabou ficando um pouco de lado, as discussões em relação ao CRA em dólar. Queria entender um pouco mais de vocês, se vocês acreditam que, enfim, essas duas coisas somadas, né, elas seriam suficientes para gerar uma entrada significativa de recursos internacionais no mercado, né? Ou se, além disso, a gente precisa evoluir em outros pontos também, como, por exemplo, a questão de regime informacional, a qualidade das informações que a gente trabalha aqui no nosso mercado. Queria entender um pouco mais da visão de vocês em relação a isso. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, acho que essa dificuldade, né, que a gente ainda enfrenta, perto da expectativa e do potencial que a gente falou ao longo aqui de toda a nossa conversa, ela tem dois pontos principais, tá, na nossa visão. Tivemos até conversando com o Ângelo recentemente a respeito disso, né? Eu acho que sim, a gente tem essa questão de um aperfeiçoamento informacional, né? De fato, até quando a gente pegou esse gancho aqui do ESG, da gente entender que, no mais das vezes, né, o produtor local, a agricultura brasileira já tem boas práticas a níveis mundiais e, infelizmente, isso não é divulgado, né? De repente, quem está aqui, como o Ângelo colocou, conhece, reconhece e admira, né, a forma com que é desenvolvido, né, isso aqui no Brasil, mas eu acho que é algo que fica, principalmente para quem está de fora, acaba viciado aí num olhar de algumas grandes mídias ali que, de fato, não conhecem a realidade do que está sendo desenvolvido aqui no país e a forma com que é desenvolvido, né? Um outro ponto, né, que a gente tem que reconhecer também, que não é uma exclusividade dos CRAs, tá? É a questão de uma tributação, né, em relação ao eventual ganho, né, que esse investidor estrangeiro tenha decorrente de variação cambial, né? De novo, não é um problema exclusivo do CRA ou do financiamento do agronegócio em si, mas é algo, né, é um risco a mais, é um ponto a mais que o investidor internacional ele tem que considerar na hora de botar o dinheiro aqui no Brasil, né? Eu acho que, sem prejuízo aí da complementação do Ângelo, do Pedro, eu vejo como esses são ainda os entraves o que impede para esse financiamento internacional deslanchar aqui no país. Eu acho que o ponto que o Matheus trouxe é bem importante. Não é, infelizmente, né, não é um problema único do CRA, e sim um problema da conjuntura total, nacional, de questão de investimento. Mas a gente vê sim com bons olhos os CRAs de variação cambial, e até é um pedido antigo dos produtores rurais, porque cada vez mais não faz muito sentido você ter um produto atrelado a IPCA e CDI, ainda mais quando a commodity deles é vendida a dólar. Então, muitos deles querem correr o risco, sim, e ter a sua dívida pré-anunciada em dólar. Isso com relação à variação cambial. Em relação a ESG, e também um pouco sobre a variação cambial também, e como o mercado como um todo, entendemos sim que falta uma publicidade maior, em especial das empresas em divulgar os seus números, transformarem numa SA aberta, e aí isso vai esbarrar sempre na questão de governança. Lá fora você tem uma governança muito nítida e muito forte na maioria das empresas, quanto aqui a gente ainda tem que avançar muito. O Brasil ele presta muita atenção no E e agora no S, mas o G às vezes é deixado de lado da sigla SG. Então a gente precisa, de fato, aumentar o investimento em governança e propagandear essa governança, trazendo auditorias de renome, classificação de risco, relatórios de participantes em selo verde,
para cada vez mais trazer demanda do público exterior para cá, mas também do público nacional, que também está demandando cada vez mais, porque aqui é um caminho sem volta. O ESG não é algo que é uma moda, não é algo que veio e vai ser passageiro, é algo que veio para ficar e que vai exigir das companhias, e quem conseguir largar na frente e investir nisso vai surfar o crescimento junto. Então a gente vê isso como o ideal para tentar solucionar cada vez mais esse gargalo. Eu queria completar, se me permite, Pedro Paiar, complementar o que Matheus e o Pedro Henrique disseram, com que eu concordo, mas eu acho que falta no governo, no funcionário público, no regulador, eu não sei direito o nome, mas vamos tentar cunhar aqui, um tino empresarial, um tino comercial, uma empatia com o empresário, uma empatia com quem quer colocar seu dinheiro em risco, seu humor em risco, seu conforto em risco, porque esse empresarial é muito difícil. Então, assim, quem quer pegar o dinheiro lá de fora e trazer para o Brasil, tá, assim, eu quero correr risco Brasil. Eu quero pegar o resultado do meu esforço e colocar no Brasil. Ah, tem muito dinheiro brasileiro no meio que vai e depois volta. Tudo bem, mas também tem muito dinheiro de gente de fora. Parece que esse investidor internacional tem que pedir, por favor, olha, por favor, eu quero colocar meu dinheiro no Brasil para correr risco. A gente tinha que facilitar esses mecanismos. Mas só que nós vivemos numa sociedade de controle, um regulador que só pensa em controle, um regulador que tem medo dos órgãos de controle, que diz, não posso colocar meu CPF em risco. Então eles já entram nessa conversa já vendido, já com o pé trocado, né? E nós precisamos, e por isso eu falo para vocês, é difícil combater essa visão de controle, mas eu trago isso para vocês porque vocês devem ter conhecimento no governo, parlamentares. A gente precisa mudar esse jogo, pô. O nosso esforço no mapa com a nova CPR, a gente até botou a variação cambial na CPR, viu, Pedro Henrique? O produtor rural não precisa do CRA, ele pode emitir CPR em dólar. Se tiver alguém que compre lá fora, sim, tem o título. Aí a dificuldade é internalizar o dinheiro, não pode fazer conta assim, não pode fazer conta assado, tributa a variação cambial em dólar do investidor não residente, comprovadamente não residente, né? Assim, são coisas que vão pesando, sem falar na falta de comunicação, algo que a gente também tem que melhorar. A gente deveria fazer workshops, né, com o público internacional, uma coisa que eu tenho tentado fazer via os adidos do mapa nos lugares onde eles estão sediados para divulgar esses novos títulos. Mas aí vai esbarrar na dificuldade de fazer a Operação Brasil, pela burocracia que nós temos. Então, eu queria acrescentar isso. Precisamos realmente que o nosso regulador tenha mais empatia com aquela pessoa que quer colocar a sua zona de conforto inteira, financeira, em risco, né? Porque é muito difícil continuar do jeito que está, cada mudança é uma discussão hercúlea, é um poder executivo muito pulverizado, você para tomar a decisão tem que botar na mesa um monte de gente. Eu me lembro que na lei do agro, que transformou a CPR de 1.0 para 2.0, chegou um momento que tinham 19 equipes no governo discutindo de aspectos especialmente essa variação cambial, mas a gente conseguiu passar, o Congresso botou, depois bancou isso aí, o poder público aqueceu e está funcionando de alguma forma, melhor do que não ter, né? E agora vamos tentar o próximo passo com a CPR 3.0, teve essas duas MPs que foram objeto aqui do nosso bate-papo, a 1103 e a 1104. Na 1104, os parlamentares colocaram uma porção de emendas. Quem sabe a gente não sai dessa discussão com a CPR 3.0, que vai ser bem melhor do que a atual, que já é muito melhor do que a que estava antes desse governo assumir. Te devolvo a palavra, Pedro Paiar. Perfeito. Bom, acho que a gente ainda tem tempo aqui para mais uma colocação que eu gostaria de fazer. Agora, dessa vez, eu queria resgatar o assunto dos fiagros, né? E, bom, algo que a gente nota, assim, foi a velocidade, né, com que esses novos veículos, eles, enfim, começaram a operar, né, enfim, se adaptando a uma regulação provisória, por enquanto, né, a expectativa de que tenhamos aí uma regulamentação mais definitiva em breve, mas, de certa forma, chamou positivamente a atenção essa velocidade, né? E se você, por exemplo, pegar o início, né,
da regulação dos fundos imobiliários, por exemplo, você teve um período de, talvez, de adaptação, né, para que, enfim, de fato, a indústria conseguisse operar de fato, né? Você teve um tempo considerável para que a coisa saísse do papel, né, e entrasse na prática. Ao passo que o FIAGRO, eu observo que foi algo mais rápido, né? Então, assim, eu queria entender, né, se vocês observam já no mercado de capitais brasileiro como um todo, assim, se a gente já tem uma maturidade, assim, se o mercado ele já apresenta uma maturidade significativa nesse sentido. Claro, a gente discute bastante, né, as novas, enfim, medida provisória, a resolução 60, são avanços que estão acontecendo agora, mas vocês observam de alguma forma uma maturidade já bem construída no mercado? Olha, vamos lá. Desculpa, Pedro. Não, imagina. Acho que o Matheus vai até reforçar aqui o meu ponto. A maturidade ela vem com o tempo, né? Então, obviamente que o mercado está maduro para recepcionar novos produtos, para poder ter captações de recursos, mas de fato ainda é muito cedo para a gente falar que o FIAGRO vai ser o que o FI foi para o CRI. A gente espera, todos apostam alto que vai se concretizar e que vai ser um sucesso. A gente não só aposta como espera, porque tem tudo para ser. Não teria por que não. O mercado hoje está demandando e a pessoa física quer cada vez mais estar inserido nesse setor. E uma das formas mais fáceis dela estar inserido nesse setor é com FIAGRO. Ainda mais quando você tem ali N tipos de FIAGRO sendo lançados agora no mercado, desde FIAGRO de CRA, FIAGRO com terras. Você tem basicamente uma pluralidade muito grande de gestores já estudando também. Recentemente teve agora um FIAGRO grande saindo com mais de 500 milhões, de uma gestora famosa no mercado. Então, a gente vê sim com bons olhos, e o mercado está pronto para poder recepcionar. Mas os impactos jurídicos e regulatórios, de fato, é uma coisa que o tempo precisa passar um pouco mais para a gente poder ver o que vai acontecer. E eu acho que o FIAGRO, ele colheu, né, o benefício não só da experiência e da maturidade do mercado em relação aos FII, uma vez que ele foi criado em cima da própria legislação dos FII, e aí regulamentado conforme os outros fundos estruturados, né? Mas ele colhe o benefício de um próprio mercado de capitais mais maduro, né? Esses fundos têm sido distribuídos em boa medida para pessoas físicas, né? Então você pensa lá atrás, né? A regulamentação do fundo imobiliário é de 2008. Poxa, quantas pessoas tinham acesso a uma corretora, a um dashboard aqui, uma plataforma de investimentos, em que você aqui com qualquer lugar do celular e a internet, você consegue efetivamente fazer um investimento desse tipo, né? Isso impulsionou, isso acaba sendo um catalisador para qualquer produto de investimento que venha a surgir num contexto, né, de um mercado de capitais mais maduro, mais pulverizado, onde você traz a pessoa física para o jogo, né? Concordo com o Pedro, né, que ainda não é algo definitivo, a gente deve esperar, né, para ver o alcance que isso de fato vai ter, mas vamos pensar que a gente largou muito bem, né? A gente viu várias gestoras que nem olhavam tanto para esse mercado de agronegócio, né, criando equipes especializadas, né, para gerir e distribuir fundos com esse viés, né? E isso contribui para aquilo que a gente já falou aqui, né? Na medida em que você tenha esses gestores, esses institucionais olhando mais para o produto, esse é o tipo de investidor que vai bater lá na porta do produtor, que vai demandar um maior nível de governança, divulgação de informações, né? Então, isso a gente acaba entrando num ciclo virtuoso aí, do fomento ao financiamento da cadeia, e a expectativa é grande e eu acho que tem tudo para seguir numa toada muito boa, né? A gente aguarda a regulamentação definitiva de CVM, né? Que provavelmente a gente ainda não vai ter isso em 2022, né? Até pelo processo, né, de audiência pública correto, né, que a CVM tem adotado para esse tipo de norma com essa relevância. Mas se vier algo, né, no sentido do que o mercado está demandando, isso aumenta ainda mais a chance do produto ser um sucesso.
Bom, queria agradecer a participação de todos vocês. A gente está aqui se aproximando aí dos 5 minutos finais do nosso painel. Foi muito construtivo, acho que foi um ótimo papo. E aí eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais, enfim. E aí a gente encerrar aí o painel de agora e passar o bastão aí para o próximo painel, que é a sala da Ecoagro às 11h30. Então, Ângelo, por favor, comece as considerações finais. Agradeço muito a participação, sou entusiasta do agro, dos mercados de capitais, né? Inclusive, um dos diretores do Banco Central, recentemente no evento, falou que é uma boa saída para o nosso agro, para o financiamento do agronegócio, são os mercados de capitais. Temos muito a crescer. Peguei dados de vocês mesmos, em 2019, a nossa indústria de securitização estava assentada em cima de recebíveis que perfaziam 3% do PIB, enquanto os Estados Unidos era 50% do PIB. Então, isso em 2019, agora já deve ser outra figura. Ou seja, temos um potencial enorme, um agro espetacular, né? E se Deus quiser, o regulador, o legislador, vai surfar essa onda junto, dar liberdade econômica, confiar nos agentes econômicos. Não se tem liberdade sem confiança. Eu não posso dar liberdade se eu desconfio do agente econômico. Então, as coisas estão ligadas. Mas, se Deus quiser, vai cada vez sensibilizar mais e deixar vocês operarem. E é nesse sentido que a gente trabalha no Mapa e precisando, me acompanhe lá no LinkedIn, né? Eu sempre publico bastante coisa lá e respondo todo mundo, e sucesso para todos nós. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Pedro. Bem, queria agradecer mais uma vez aqui, painel de primeira linha, especial Ângelo, Matheus e Alfredo Alquibar, a toda a organização, especial pelo convite, e a todo mundo que acabou assistindo a gente aqui. Também vou roubar as palavras aqui no bom sentido do Ângelo, também sou entusiasta, acho que tem que puxar a sardinha para o meu lado, né, sobre o mercado de capitais. Eu acho que aqui é um mercado que tem que ser cada vez mais explorado para a gente conseguir os recursos necessários para poder avançar com esse mercado. E eu acho que aí na base do que o Matheus também falou também, o regulatório é cada vez mais importante. O jurídico é muito importante a gente ficar também antenado. E com essas regulações a gente vai começando a fazer cada vez mais deals emblemáticos, cada vez mais saídas para conseguir obter esses recursos. Agradeço mais uma vez e espero ver esse grande painel aqui numa próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Matheus, com você. Bom, também agradeço aí ao Ângelo, ao Henrique, grandes debatedores aqui, que eu pude ter a honra de conversar. Agradeço ao Quebar pela organização do evento e compartilho um pouco desse entusiasmo. E mais do que isso, eu acho que o regulador ele tem demonstrado nos últimos anos que ele está mais atento e está mais ágil em atender a demanda do mercado. E quando isso acontece, quando você dá, né, quando você confia, você dá a liberdade para os entes privados, o negócio se desenvolve. Isso tem se mostrado. Assim. Eu acho que o potencial, né, a gente precisa repetir aqui o potencial que o Brasil tem no agro. Então, tendo esse direcionamento, ou pelo menos o não desincentivo do governo, eu acho que é algo que naturalmente vai acontecer, e acho que a gente está envergando a curva aqui no desenvolvimento do agronegócio. Se Deus quiser, temos um bom futuro pela frente aí. Obrigado novamente a todos. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos que nos assistiram. Tenham um ótimo dia e fiquem aí com o nosso próximo painel em breve. Até logo.